Nós queremos, nesse dia de hoje, cumprimentar a você que está sintonizado conosco. É um prazer poder entrar na sua casa e abençoar a sua vida. Eu quero aproveitar e dizer a você, meu querido e amado irmão, que na cidade de Uberaba existe um ministério que ora por você, que ama a sua vida e oportunamente, quando estiver passando aqui pela cidade de Uberaba, faça-nos uma visita. Se você mora aqui na cidade de Uberaba, nós estaremos aguardando por você. Nós temos celebrações todas as terças, todas as quintas e todos os domingos, sempre no mesmo horário. Portanto, venha nos fazer uma visita. E porque você é muito especial, aqui o Ministério Deus Forte da cidade de Uberaba quer dar a você uma forte e calorosa salva de palmas. Que Deus te abençoe. Quando Jesus estava para ser entregue, quando ele estava para ir à cruz, houve uma conversa entre os discípulos. Eles perguntavam entre eles: qual de nós é o maior? Qual de nós vai estar à altura para liderar os demais, para chefiar os demais? E dentro daquela conversa, e Jesus ouvindo essa conversa, Jesus dá um ensinamento. Jesus diz assim no Evangelho de Lucas, capítulo 22, verso de número 24. Jesus diz assim: os reis dos povos dominam sobre eles, os que exercem autoridade são chamados benfeitores, mas vós não sois assim. Pelo contrário, o maior entre vós seja o menor. Aquele que dirige seja como o que serve. Todos os anos, todos os dias, nós encontramos pessoas que querem estar acima dos demais, que querem ser melhores do que os demais, porque essa é uma mentalidade. Por isso que existe a competição entre os times de futebol. Qual é o melhor time do mundo? Qual o melhor jogador da atualidade? Qual o melhor filme? Qual o melhor ator? Qual o melhor? Qual o melhor? E muitas vezes nós gostamos de buscar lá no profundo do nosso coração: eu quero ser o melhor em alguma coisa. Eu quero ser o melhor na minha categoria, eu quero ser o melhor naquilo outro. E Jesus fala assim: olha, para as pessoas aí de um modo geral, isso é comum, é natural. As pessoas agem assim mesmo. As pessoas gostam que o seu ego seja inflado. As pessoas gostam que o seu ego seja massageado. As pessoas sentem bem com isso. Só que tem um detalhe: esse negócio passa. Esse negócio acaba. O melhor jogador de um ano, de repente no ano seguinte não é o melhor jogador de futebol. O melhor ator fica o melhor por um determinado tempo. E Jesus dá uma lição tremenda. Ele diz assim: aquele que quiser ser o maior, seja esse o menor. Ele diz assim: porque os gentios, ou seja, porque aqueles que não creem na palavra de Deus, eles já agem assim, eles já vivem dessa forma, mas vocês não, vocês estão aprendendo, vocês se dizem seguidores de uma palavra, seguidores de uma doutrina, seguidores de um conhecimento, então certamente você pode agir e viver de uma outra forma. E a outra forma, Jesus dá um ensinamento. Como é que ele dá um ensinamento? Ele próprio, quando ele reúne com os seus discípulos, ele começa a servir, ele começa a lavar os pés dos seus discípulos, ele começa a servir os seus discípulos. Então ele dá um ensinamento aos seus seguidores, aos cristãos. Ele diz assim: aqueles que quiserem ser grande, que sejam os menores. No entanto, queridos,
se nós cremos que essa é a palavra de Deus, se nós confiamos naquilo que Deus nos ensina e nós dizemos assim: eu quero realmente viver uma vida segundo a palavra de Deus. Mas se eu não pratico aquilo que o Senhor me ensina, na verdade, eu me torno uma pessoa hipócrita. Porque eu falo que sou, mas não sou. Tenho até uma aparência que sou, mas não sou. Carrega até uma Bíblia debaixo do braço para dizer e mostrar que sou cristão, mas a prática é completamente outra. Quero ser o maior, mas não me disponho em me tornar humilde, a ponto de passar por todas as etapas da vida. E Jesus diz assim: aquele que governa, aquele que serve à mesa, ou aquele que está sentado à mesa, melhor dizendo, que primeiro ele sirva. Essa palavra, ela é um ensinamento para mim, para você, para que nós possamos realmente estarmos tirando algumas arestas da nossa vida, para que possamos ter um entendimento do que realmente é servir a Jesus. Não é um modismo, e não pode ser um modismo, não é uma religião, mas é uma prática do dia a dia, é uma vivência. À medida que eu vou vivendo, à medida que eu vou praticando, à medida que a palavra do Senhor está dentro de mim, e eu entendo essa palavra e vivo na prática essa palavra, eu vou entender se eu quero estar à frente. Eu tenho uma responsabilidade ainda maior. Ou seja, o pai de família, a responsabilidade ainda é muito maior. O dirigente de uma empresa, a sua responsabilidade deve ser o servir. Mas existe uma mentalidade entre os nossos governantes, que aqueles que governam são como reis, ou como os barões, ou como aqueles que mandam e todos estão a serviço dele. Não é assim. Na verdade, é eles que têm que estar a serviço daqueles que o colocaram lá. É estar a serviço, é servir. Esse é o ensinamento do Senhor Jesus. Aquele que quiser ser o maior, que esteja a serviço. E se eles não servirem, então não servem. Isso é uma coisa muito séria. Por que que as pessoas pensam assim? Por que que as pessoas pensam que aquele que está por cima é o que deve impor uma tirania, que deve governar com mão de ferro? Porque ocupa uma determinada função, então a autoridade está em suas mãos, então ele manda, ele está ali para oprimir. Porque existe uma mentalidade que está às avessas. E assim não é o cristianismo, assim não é o que a palavra de Deus nos ensina. Aliás, os ensinos do Senhor Jesus não foi exatamente que eu me preocupe comigo, mas que eu esteja preocupando com aquele que está do meu lado. Aquele que quiser ser o maior, diz a palavra, que sirva. Por isso, os ensinamentos de Jesus, o que Jesus fez, tudo aquilo que ele realizou, não foi para o seu benefício próprio, mas foi para o benefício dos demais. Ou seja, os ensinamentos de Jesus e aqueles que seguem a palavra de Jesus, não devem ser egoístas, mas altruístas. Ou seja, nós não vivemos para nós mesmos, mas nós precisamos aprendermos a vivermos em prol dos demais.
Eu não sei se eu estou sendo claro no que eu estou dizendo. Sabe, querido, eu quero que você raciocine comigo. Por que é que Jesus se dispôs a lavar os pés dos seus discípulos? Por que é que Jesus serviu? Por que é que Jesus deu o ensinamento? E aí nós perguntamos, como é que Jesus fez isso? Se as pessoas tinham uma mentalidade que o rei é aquele que governa, o rei é aquele que dá ordem, o rei é aquele que oprime, o rei é aquele que tem poder sobre a vida e sobre a morte também. Aí nós pensamos que Jesus, na sua grandeza, na sua glória, com todo o poder, com toda a autoridade, Ele, o Filho de Deus, o Filho daquele que fez todas as coisas, aquele que as pessoas esperavam que Ele viesse cheio de ouro, cheio de paramentos, enfim. E Ele se apresenta na condição de servo, falando sobre amor, pregando sobre amor, nos dando uma lição tremenda do que é realmente vivermos a vida e como é que nós podemos viver essa vida de acordo com a palavra dele. A palavra de Deus, ela é viável. A palavra de Deus, ela pode ser experimentada. Você pode viver sim a palavra de Deus. Ela não é impossível de ser vivida. Ela pode ser vivida na prática, sim. Ela pode ser vivida no dia a dia, sim. Ainda que as pessoas pensem o contrário, ainda que a mentalidade seja contrária. E Jesus vem com os ensinamentos completamente diferenciados. Ele diz assim: ore por aquele que te persegue, abençoe aquele que te oprime. E ele diz mais: se alguém bater na sua face direita, dê também à esquerda. O que é que Jesus está ensinando? Ele está ensinando que quando eu não revido, quando eu não tenho em mim um espírito de vingança, quando eu não tenho em mim, ou não carrego em mim um espírito de ódio, quando eu não carrego em mim uma força contrária, na verdade é porque eu tenho um espírito livre para amar. Alguém que odeia, alguém que persegue, alguém que oprime, é porque na verdade o seu espírito ainda não foi liberto. Ele não é livre. E quando alguém oprime alguém, na verdade ele está colocando o troféu da vitória nas mãos do engano, nas mãos do erro, nas mãos do pessimismo, na mão da destruição. E é exatamente por isso que Jesus, ele ensina a como não termos o espírito vencido, mas como vencermos o dia a dia através dos desafios. Nós somos todos os dias desafiados, desafiados a amar, desafiados a perdoar, desafiados a vivermos realmente a palavra de Deus. É um desafio constante. Isso está no nosso dia a dia. Por isso que Jesus diz assim, no versículo de número 28, ele diz assim: vós sois o que me tendes vós sois o que tendes permanecido comigo nas minhas tentações. Ou seja, todos os dias nós somos desafiados, todos os dias nós somos tentados, todos os dias nós somos levados a cairmos. Mas porque temos o amor de Deus, e porque temos a compreensão da palavra de Deus, nós não cairemos em nome de Jesus, porque existe um destino, existe um prêmio, existe algo. Diz ainda o versículo de número 29, assim como o Pai me confiou um reino, eu vou-lo confio para que comais e bebais na minha mesa. Ou seja, o desafio não é para nos derrubar, não é para nos
desaprovar. Mas a prova é exatamente para que sejamos provados, mas que sejamos aprovados no nosso dia a dia. Então, entenda, se quer ser alguém, aprenda por onde começar, aprenda a servir. Se você senta à mesa e é servido, talvez você não saiba como é servir, mas Jesus diz assim: eu quero que você se assente à mesa, mas eu quero antes que você aprenda a servir, ou seja, para que você vivencie um princípio poderoso, que é o princípio da humildade, do serviço, para que você entenda que nós estamos a serviço uns dos outros. Eu não sei se você entende assim, mas nós vivemos a serviço um dos outros. Você, esposo, está a serviço da sua esposa, que está a serviço do filho, mas que está a serviço também dos seus vizinhos, dos seus irmãos e daqueles também que nem sequer professam a sua mesma fé. Porque não estamos para servir ou para amarmos apenas aqueles que professam a nossa fé. Seria muito cômodo. Nós precisamos amar todas as pessoas, porque o maior mandamento é amarmos a Deus sobre todas as coisas, mas o próximo, como nós amamos a nós mesmos. Eu vi uma enquete esses dias, em que uma pergunta era feita a algumas pessoas, a uns jovens, mas também a uns adultos. E a pergunta era a seguinte: você tem o seu cachorrinho de estimação, e você tem um vizinho que você nunca conversou com ele, e um dos dois, apenas um, vai perder a vida. Quem que você prefere? Se você tiver poder de decisão, quem vai morrer? O seu cachorrinho ou o seu vizinho? Aí o camarada fala assim: eu prefiro que morra o vizinho. Eu não conheço. Eu prefiro que morra, ainda que seja o meu conhecido, mas eu prefiro que o meu cachorrinho esteja comigo e que morra ele. Interessante que essa é uma mentalidade, essa é uma prática. Uma prática de quem olha apenas para si mesmo. De apenas aquele que enxerga a sua própria vida. Aquele que está cheio dos querer ou dos quereres, aquele que está imbuído no seu ego e quer que o seu ego esteja sendo satisfeito de alguma forma. E se eu estou bem, não interessa para os demais. E se está bem comigo, então o outro. E aí nós perguntamos: como é que a igreja do Senhor Jesus fica nessa? E aí nós perguntamos: por que é que às vezes nós vemos algumas pessoas que se dizem cristãs e se acham tão superiores, e se acham tão donos da verdade? Certamente, os ensinamentos do Senhor Jesus não foram absorvidos. Certamente tem algum problema, não entendeu algo, ou não entendeu os ensinos, ou não entendeu realmente o que é o cristianismo. Talvez esteja vivendo até mesmo a religião, mas o cristianismo não está sendo vivido. Porque a honra, ela vem pelo serviço, pelo ser servo. A alegria verdadeira, ela vem quando a gente se dispõe a servir. Foi assim com Jesus. Olha a promessa final: e vos assentareis em tronos para julgar as 12 tribos de Israel. Essa palavra foi dada aos 12 discípulos, mas nós estaremos vivendo na presença do Senhor eternamente, para sempre. Que Deus possa te abençoar nesse dia de hoje, e que essa palavra possa ficar dentro do seu coração, e possa te incomodar, e possa mexer com o seu coração, e possa te questionar. E ao dormir, você vai se lembrar dessa palavra, e ao acordar, você vai se lembrar dessa palavra.
E amanhã, quando você for para o trabalho, você vai se lembrar dessa palavra. E quando alguém te der uma fechada no trânsito, você vai se lembrar da palavra. E quando alguém te maltratar, você vai se lembrar dessa palavra. Exatamente daquilo que o Senhor te ensina. Certamente a sua vida será completamente diferente. Deus te abençoe, em nome de Jesus. Se coloque sobre os seus pés. Aleluia. Olá, que a paz do Senhor esteja sobre nós. Dando continuidade à trajetória de Ana, confesso a vocês que quando Deus me deu a visão deste momento de Ana, me emocionei muito. Me imaginei vendo meu ninho vazio, entregando meu precioso filho a alguém para que educasse para mim. Olha que interessante, após muitos anos de sofrimento, dor e oração, Deus acaricia Ana no momento de extrema angústia. Ela disse em 1 Samuel capítulo 1, versículo 11, Senhor, lhe darei por todos os dias da sua vida. Por causa de seu amor puro, manteve sua promessa e caminhou 25 quilômetros para levar seu filho à casa do Senhor. Pense comigo, como a mulher que ama a Deus preenche o ninho quando fica vazio? Então vamos observar Ana. Ao invés de tristeza, Ana amou seu filho à distância. Sabe como? Fazendo uma túnica e levando para ele. Percebe? Ana tinha construído algo para o tecelão. E ela se tornou uma tecelã, fazendo túnicas e levando todo ano para o seu filho, vendo seu filho feliz. É assim que Deus nos quer. Deus quer que nós nos tornemos adoradora, que nós seguimos o exemplo de Ana. Ao invés de tristeza, a alegria. Por isso nós temos que aprender mais de Deus e dar o melhor nosso para Deus, se humilhando na presença dele. Ana foi fiel a Deus, por isso nós devemos ser fiéis, levando o melhor para o Senhor, agradecendo a Deus por suas maravilhas. Por isso eu convido a você a estar comigo toda sexta-feira para aprender as maravilhas do Senhor, às 15 horas na Rua São Pedro, 1239. Mas amanhã eu convido a você para estar comigo às 19 horas e 30 minutos no mesmo local, porque eu quero te dar um grande abraço e um beijo no seu coração.